Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Rafael e esse é o nosso curso de Lógica de Programação. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e sempre que gostar dos nossos vídeos, deixe seu like. E seu comentário também é sempre bem-vindo. E para este vídeo nós temos funções. Funções são semelhantes aos procedimentos, vídeo que está aí na nossa playlist, o vídeo anterior. Porém, as funções possuem retorno ao final de sua execução. A execução da função ocorre quando a função é chamada, assim como nos procedimentos. Os parâmetros são opcionais, amplamente utilizados em programação. Quando utilizamos funções, nosso código fica mais legível. Isso também ocorre com a utilização de procedimentos, permitem o reuso de códigos, eliminando a necessidade de replicação. Nós temos aqui a sintaxe, como nós fazemos a declaração da função no programa Visual G. Nós temos a palavra-chave função, depois nós temos o nome da função, depois nós podemos ter ou não os parâmetros, dois pontos, tipo do dado. Na função, nós precisamos informar o tipo de dado desta função, porque ela tem retorno de valor após a execução. Depois nós temos seção de declarações internas, onde nós fazemos a declaração, por exemplo, das variáveis locais. Nós vimos no vídeo anterior, no vídeo de procedimentos, bem detalhado a questão de variáveis locais e variáveis globais. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, assista, o link encontra-se na descrição. Depois nós temos o início, onde nós vamos realizar as nossas operações, inserir os nossos comandos. E para fechar, nós temos fim função. E aqui nós temos o exemplo 1, um exemplo que já foi trabalhado no vídeo anterior, só que agora este exemplo está adaptado para função. Então nós temos aqui a palavra-chave algoritmo, nome do algoritmo, depois nós temos var, que é a seção de declaração de variáveis globais, onde nós declaramos a variável resultado do tipo real. Abaixo nós temos a nossa função raiz quadrada do tipo real. O retorno desta função será um valor real. Nós temos var, onde nós temos as variáveis num e raiz. Essas variáveis são variáveis locais, ou seja, elas só vão existir durante a execução desta função. Depois nós temos o início, onde nós temos o comando escreva, que vai apresentar na tela a mensagem digite um número. Temos o comando de entrada leia e entre parênteses nós temos a variável num, que é a variável que vai armazenar o valor. Depois nós temos a variável raiz. Será atribuída à variável raiz o cálculo da raiz quadrada, raiz que é uma função que realiza esta operação. E depois nós temos aí retorne raiz. Então retorne o valor desta variável. Então esse retorne é o retorno da função e aqui nós temos a diferença principal entre função e procedimentos. Nós temos aqui seguindo a sequência início. Esse início faz parte do programa principal. Abaixo nós temos a chamada da função e também a atribuição do retorno desta função. Então nós temos a variável resultado, ela recebe raiz quadrada. O nome raiz quadrada, que é o nome da função, faz chamada à função e assim a função será executada. E o valor do retorno desta função será armazenado na variável resultado. É isso que acontece nessa linha de comando. Por fim, nós temos um comando escreva, apresentando na tela a mensagem raiz quadrada e o valor que está na variável resultado. A variável resultado, conforme nós vimos, é uma variável do tipo global. E fim do algoritmo. Nós temos o segundo exemplo, um algoritmo que também foi apresentado no vídeo sobre procedimentos, e neste vídeo nós temos esse exemplo implementado utilizando função. Então nós temos aqui a palavra-chave algoritmo, o nome desse algoritmo, raiz quadrada, var, que é a seção de declaração de variáveis globais, número resultado do tipo real. Nós temos a função raiz quadrada, entre parênteses nós temos a declaração da variável num do tipo real, e esta função terá um retorno do tipo de dados real. Nós temos var, que é a seção de declarações de variáveis internas,
Ou seja, variáveis que serão usadas durante a execução desta função são variáveis, portanto, locais, e nós temos a variável raiz do tipo real. Depois nós temos início, onde nós temos todos os nossos comandos desta função. Então nós temos aqui uma operação, onde nós temos a variável raiz. A esta variável raiz será atribuída a seguinte operação: o cálculo da raiz quadrada do valor que está armazenado na variável num. Depois nós temos o retorno raiz, que vai retornar o valor desta variável raiz, sendo o retorno, então, da função. Nós temos início, que faz parte do programa principal, onde nós teremos a execução do comando escreva, apresentando na tela, digite o número. Depois nós temos o comando leia, comando de entrada de dados, e nós temos a variável número armazenando esse valor. Nós temos o passo onde é chamada a função e a atribuição do retorno desta função. Então nós temos aqui a variável resultado. A variável resultado será atribuído o retorno da função raiz quadrada. Quando nós temos o nome da função raiz quadrada, ocorrerá a chamada da função, passando como parâmetro o valor que está na variável número. Onde nós temos a função raiz quadrada, nós temos uma variável declarada, que é a variável num. A variável num vai receber uma cópia do valor que está armazenado na variável número que está sendo passada como parâmetro. E depois de executar a função, nós teremos a variável resultado armazenando o valor do retorno. Para imprimir o resultado, temos o comando de saída de dados, comando escreva, onde será apresentado na tela raiz quadrada, dois pontos, o valor que está na variável resultado. Então aqui a diferença que nós temos do exemplo 2 para o exemplo 1 é a passagem de parâmetros, que é realizado por valor. Nós não realizaremos a implementação do exemplo 1 e nem a implementação do exemplo 2 no programa Visual G, por se tratar de exemplos já apresentados no Visual G no vídeo sobre procedimentos. Como a implementação de procedimentos é muito semelhante à implementação de funções, nós apresentaremos um exemplo aqui no Visual G um pouco mais detalhado. Vamos para o Visual G e o algoritmo que nós criaremos aqui no Visual G é um algoritmo para somar 4 notas e de acordo com o valor total, nós vamos dizer se o aluno está tendo um rendimento ótimo, um rendimento bom, um rendimento médio ou um rendimento ruim. Então nós vamos utilizar uma função para somar e o resultado desta função nós vamos utilizar como parâmetro para a segunda função, que é a função que vai verificar a situação do aluno. Então vamos criar este algoritmo. Nós começamos com a palavra-chave algoritmo. Nós vamos definir aqui o nome para esse algoritmo, avaliação de desempenho. Enter duas vezes. A linha 3 nós vamos declarar var, que é a seção de declarações de variáveis globais. Enter duas vezes, início. Enter duas vezes, fim, algoritmo. Então nós temos aqui a estrutura do programa principal. Vamos retornar a linha 3 ao final dela. Nós vamos agora pressionar Enter duas vezes. Na linha 5 nós vamos inserir um comentário. E aqui nós teremos a função soma. Vamos pressionar Enter. Na linha 6 nós começamos com a palavra-chave função. Depois o nome dessa função, soma. Dois pontos. E aqui nós definimos o tipo de dados que essa função irá retornar. Temos o tipo de dados real, inteiro, caractere. Então essa função irá retornar o tipo de dados real. Na próxima linha nós vamos inserir var, na próxima linha início e na linha 9 fim função. Então essa é a estrutura que nós temos na nossa função soma. Vamos voltar ao final da linha 8, vamos pressionar Enter. Na linha 9 nós teremos a variável cálculo, será atribuída a esta variável nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4. As variáveis cálculo, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 não foram declaradas. Vamos declarar, são variáveis locais que vão ser usadas durante a execução desta função. Então nós vamos clicar no final da linha 7, após var, e vamos pressionar Enter. Na linha 8 nós vamos declarar estas variáveis. Então nós vamos copiar todas essas variáveis e vamos colar na linha 8. Vamos copiar também a variável cálculo e colar na linha 8. Onde nós temos aqui o símbolo de somar, nós vamos trocar por vírgula, que são todas do tipo real. E agora nós precisamos do retorno desta função. Para isso nós vamos inserir aqui retorne cálculo. Então esta função vai retornar o valor que está na variável cálculo. Se nós executarmos o programa como está, não acontecerá nada.
nós precisamos realizar a chamada desta função no programa principal. Então, nós temos aqui na linha 14 início. Esse início faz parte do programa principal. Então, vamos pressionar Enter. E na linha 15, vamos inserir o comentário chamada da função soma, onde nós vamos criar uma variável chamada resultado. Será atribuída a esta variável o retorno da função soma. Então, aqui a função é chamada e após sua execução, o retorno dela é armazenado na variável resultado. Nós precisamos também das entradas das notas. Nota 1, nota 2, 3 e 4. Isso será feito dentro da função. Então, aqui na linha 9, nós vamos pressionar Enter uma vez e nós vamos inserir o comando escreva, que é o comando de saída de dados, entre parênteses e entre aspas duplas. Nós vamos emitir a seguinte mensagem na tela. Digite a primeira nota, dois pontos, espaço. Na próxima linha, comando de entrada, comando leia, nós vamos armazenar este valor capturado na variável nota 1. Vamos copiar a linha 10 e a linha 11, vamos pressionar Enter e vamos colar. E aqui nós teremos a segunda nota, que será armazenada na variável nota 2. Depois nós temos a terceira nota, armazenada na variável nota 3, que é a quarta nota, será armazenada na variável nota 4. E agora nós precisamos fazer a declaração da variável resultado. A variável resultado, ela está no programa principal, então ela é de escopo global. Ela deve ser declarada na linha 4. Então vamos declarar resultado, dois pontos. Ela vai receber um valor de retorno real. Então essa variável resultado é uma variável do tipo de dados também real. Vamos pressionar Enter. Podemos agora executar o programa. Está sendo solicitada a entrada da primeira nota. Vamos informar o valor 5, o valor 6, o valor 9. E não temos na tela a saída do cálculo realizado. Nós temos aqui nas áreas das variáveis de memória. Podemos ver que a variável resultado, que é de escopo global, do tipo real, ela tem valor calculado 30. 5 mais 6, 11, mais 9, 20, mais 10, 30. Está correto o somatório. Podemos fechar o console. E para exibirmos esse resultado no console, basta que nós, na linha 26, utilizemos o comando escreva. Entre parênteses, nós passamos a variável resultado. Ao executar, nós temos que preencher novamente as notas. E para as notas inseridas, o valor de resultado, valor 22, conforme nós podemos observar também aqui nas áreas das variáveis de memória. Nosso programa ainda não está finalizado. Nós vamos criar uma segunda função que vai verificar a situação do aluno. Nós vamos clicar na linha 22, vamos pressionar Enter duas vezes, vamos retornar à linha 23. Na linha 23, vamos criar a função situação. Na função situação, nós vamos ter um retorno. Como é um retorno de texto, nós precisamos inserir aqui dois pontos, tipo de dados, caractere. Na linha 24, nós vamos inserir var. Na linha 25, início. Na linha 26, fim, função. E como nós vamos verificar a situação do aluno de acordo com a nota recebida via parâmetro nessa função, então nós vamos ter que utilizar a estrutura de desvio condicional. Então, nós vamos aqui inserir se somatório, que é uma variável, for maior que 35, vamos fechar parênteses. Então, nós podemos observar que somatório é uma variável que não foi ainda declarada. Na próxima linha, nós vamos inserir uma outra variável chamada MSG, que vai ser atribuída a ela um texto. Por isso, entre aspas duplas, nós vamos inserir rendimento, dois pontos, último. Vamos aqui na linha 26 fazer uma correção. É maior ou igual. Vamos retornar ao final da linha 27. Vamos pressionar Enter. Vamos inserir um se não. Nós temos outras situações a serem verificadas. Na linha 29, nós vamos utilizar o se novamente. Vamos abrir parênteses, somatório, for maior igual 25, fecha parênteses, e abre parênteses novamente, somatório, menor que 35, fecha parênteses novamente. Então, próxima linha, variável MSG vai receber o texto rendimento, dois pontos. Bom, na linha 31, nós vamos utilizar outro senão, e na linha 32, outro se. Vamos copiar a linha 29 para agilizar. E vamos alterar o valor
25 para 15 e a outra verificação se ele é menor que 25. Se isso acontecer, nós teremos então aqui a atribuição na variável MSG do seguinte texto: rendimento, dois pontos, médio. Na próxima linha, 34, nós teremos o senão e na próxima linha nós teremos a última verificação. Como é a última verificação, nós não precisamos fazer outros testes lógicos. Se o aluno não tem um rendimento ótimo, ele não tem um rendimento bom, ele não tem um rendimento médio, ele vai ter um rendimento ruim. Vamos na linha 27 fazer uma correção. Rendimento. Ok. Vamos agora fechar todas as estruturas condicionais que nós abrimos, ou seja, todos os se devem ser fechados com a palavra fim se. Então, na linha 36, fim se, fechando o desvio condicional da linha 32. Depois, vamos fechar o desvio condicional da linha 29, fim se. E o último desvio condicional a ser fechado é o da linha 26, fim se novamente. Nós precisamos fazer a declaração da variável MSG. Vamos clicar ao final da linha 24 e vamos declarar MSG, dois pontos, como ela armazena texto, tipo de dados dela, caractere. E o somatório é uma variável que nós vamos criar para receber o valor via passagem de parâmetros. Então, aqui na função situação da linha 23, nós vamos abrir o parênteses e aqui dentro nós vamos declarar a função somatório do tipo de dados real. Na linha 22, vamos pressionar Enter uma vez e vamos inserir um comentário, pois aqui nós temos a função verifica situação. Agora nós precisamos ir até o programa principal e após a linha 46, nós vamos pressionar Enter duas vezes. Na linha 48, vai ocorrer a chamada da função situação. Na linha 49, nós vamos fazer a chamada função, para isso, situação. Nós vamos passar o parâmetro, o valor é obtido da função anterior, que é a função soma. E a variável resultado é a variável que armazena esse valor. Então, nós vamos passar para uma função retorno de outra função. E aqui nós precisamos de armazenar o resultado em uma variável, assim como fizemos com a variável soma na linha 45. Então, nós vamos aqui inserir a variável rendimento e o símbolo de atribuição. Então, a variável rendimento, ela vai armazenar o retorno desta função. Vamos clicar no final da linha 49 e vamos mostrar retorno desta função na tela. Então, para isso, escreva e entre parênteses nós vamos passar a variável rendimento. Vamos pressionar Enter e agora precisamos declarar a variável rendimento. Então, na linha 5, nós vamos declarar a variável rendimento, dois pontos do tipo caractere. Enter. E está faltando um detalhe importante no nosso algoritmo. A segunda função, que é a função verifica, ela está sem retorno. Nós precisamos, então, clicar no final desse último fim se que nós temos e adicionar aqui o nosso comando de retorno. Então, retorne MSG. Vamos ao final do nosso programa, onde nós temos na linha 48 escreva, vamos adicionar escreval. Na linha 52, vamos adicionar também o escreval. Pronto, assim nós temos a quebra de linha após a exibição do valor. Para que nosso programa também fique um pouco mais intuitivo, vamos determinar os limites do valor mínimo e máximo das notas. Então, aqui na linha 12, vamos inserir entre colchetes, a menor nota é 0 e a maior nota é 10. Vamos selecionar, vamos copiar e vamos colar nas linhas 14, 16 e 18. Vamos executar e vamos realizar alguns testes. Então, a primeira função soma, ela somou, encontramos o valor 13 nela, e a segunda função nos mostrou que esse rendimento é ruim. Vamos executar outro teste, vamos melhorar na nota do aluno. Nesse teste, o valor foi 20 e o rendimento é médio. Vamos fazer um novo teste, verificando a situação de rendimento é bom. Então, o somatório retornou 30, onde nós temos o rendimento bom. Está funcionando até aqui corretamente. Vamos executar o último teste. Então, nós temos que a função soma retornou 36 e a função situação retornou rendimento ótimo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido. É um programa que tem bastante detalhes. Veja o vídeo novamente quantas vezes achar necessário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Forte abraço
Te vejo no próximo vídeo. Até lá!